nós temos que ter à mente outros dois aspectos. A evolução política e administrativa do que hoje se denomina Estado de Rondônia, como também os aspectos relacionados aos fluxos migratórios. Então, não deixem de estudar ciclos econômicos com evolução política e administrativa, como também a questão dos fluxos migratórios, porque isso é muito importante. Lembrando que em Rondônia, quando nós estamos a falar aqui em Rondônia, lembre-se aí do Território Federal do Guaporé, depois na mudança de nome para Território Federal de Rondônia, e nos anos 80, a elevação por meio de lei à categoria de Estado. E tudo isso daí teve, ao passar dos anos, surtos de economia, momentos com determinadas peculiaridades no que tange não só a produção, como também da migração de pessoas. Tá joia? Feitas essas análises, eu queria aqui que você prestasse atenção no fato que cai na prova. Quem acompanhou as nossas aulas presenciais aqui no preparatório da Polícia Civil, viu que muito do que a gente abordou em sala caiu na prova do Tribunal de Justiça. E eu tenho certeza que essa vai ser uma realidade para a prova da Polícia Civil, como também de outros concursos. Então preste atenção, para você que vai ser funcionário público, já se veja com a pistola na cintura e com seu distintivo, e no final do mês o dinheiro na conta. Século XVIII, professor Patrick, estamos a falar do século das luzes, na Europa, aqui no Brasil, meu amigo, colonização, nas terras guaporeanas, na região do Mato Grosso, na capitania do Mato Grosso, que englobava o atual estado do Mato Grosso, como também as terras de Rondônia, nós temos aqui um surto. Que surto é esse, professor, que eu preciso anotar na prova para eu poder compreender a nossa evolução econômica? Foi o ciclo aurífero, ou simplesmente, o ciclo do ouro. Então, tu atrela aí, vou até colocar aqui com uma cor alaranjada, demonstrando que o primeiro ciclo ou o primeiro surto econômico relacionado ao ouro, o que hoje é Rondônia, já houve no passado. Foi lá no século XVIII, na época das capitanias. E quem descobriu, professor, o ouro na região aqui do Guaporé, na região guaporeana, e por sua vez ensejou a criação de uma capitania nesta região, para melhor administrar a economia do ouro, nessa parte aqui do que hoje é o nosso país, que antigamente pertencia, esse lado aqui, à Espanha. Então, Portugal, preocupado em garantir a sua soberania e por meio da descoberta do ouro, por meio desses irmãos aqui, que eles também caem na prova, pouca gente faz referência a eles, mas eles são muito importantes, principalmente para a história do Mato Grosso. Você anote aí, os famosos irmãos, pais, a joia, de barro. Então, falou em descoberta do ouro nas terras guaporeanas, já vai pensando aqui, no ano de 1734, e principalmente nessas duas pessoas aqui, importantíssimas para a colonização da Amazônia, que são os irmãos Pais de Barros. Perfeito? Então, é correto afirmar, professor Patrick, que na região guaporeana nós já tivemos aqui uma economia aurífera, isto é, uma economia do ouro. Você marque aí que essa alternativa ela é verdadeira. E marque também que ela ensejou a criação da capitania do Mato Grosso, para melhor administrar esse ciclo econômico. Além do mais, saindo aqui do século XVIII, relembrando aqui que essa região aqui ainda pertencia nesse aspecto aqui à Espanha, mas Portugal, o português que não era besta, por meio das bandeiras e das expedições, tanto religiosas como militares, já vinha fazendo presente
aqui o seu poder nesses territórios, nós vamos aqui adiante para o século XIX. Aí tu pega aqui, ó, bastante força, não tem a pena de tinta não, ó, na sua caneta, faz um mapa mental. O mapa mental ele é importante aqui para memorizar conteúdo de prova. Professor Patrick, deixa eu colocar aqui com mais força ainda, que é para te não esquecer, ó. Vou pintar aqui, ó, outra setinha. Professor, e lá no século XIX, o que eu preciso pontuar, principalmente no que diz respeito à economia? No século XIX, você coloca aí, ó, o primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha na prova pode aparecer também com outro nome. Primeiro ciclo gomífero. E relembrando, conforme já foi tema de aulas anteriores, o ciclo gomífero não foi um ciclo rondoniense apenas, ou das terras da atual Rondônia. Foi um ciclo da Amazônia como um todo. E esse primeiro ciclo da borracha aqui, ele vai ter alguns fatores. Vou dar só uma pincelada aqui para vocês, porque isso aqui já foi tema explícito da nossa última live ao vivo, tá joia? Olha só, quando eu falo em fatores, ou seja, as causas que deram aí surgimento ao primeiro ciclo da borracha, você pode anotar aí no seu quadro. A primeira coisa, anote aí, ó, você não pode deixar sair fora do seu mapa mental. A Revolução Industrial. Portanto, professor, a Revolução Industrial contribuiu para o surto, para o ciclo gomífero na Amazônia? Contribuiu, porque as indústrias, principalmente da Europa, necessitavam dessa matéria-prima. Principalmente, olha aí o termo, principalmente para a indústria automobilística. Outro fator aliado aqui à Revolução Industrial, eu posso também elencar aqui para ti, é o processo de vulcanização. Aí fala, que negócio é esse? Que raio de processo é esse? Já falou aí, mas eu esqueci. O processo de vulcanização é tornar a borracha mais aplicável ao mundo industrial. Quando você mistura o látex, né, que é a seiva da seringueira, o enxofre e o calor, você pode torná-la menos propensa à infiltração e torná-la também mais aplicável à indústria automobilística. Desta forma, a vulcanização, ó, feita por Charles Goodyear, teve grande aplicação aí na Revolução Industrial e no mundo automobilístico. Resumindo, a fabricação de pneus. Então, falou em vulcanização, falou em Charles Goodyear. Quando eu falo também em ciclo da borracha, uma coisa que eu preciso ter aqui na cabeça, olha só, no que se refere à questão migratória. O fluxo migratório predominante, mas eu falo predominante, na sua imensa maioria, foi de nordestinos. Então, os nordestinos, no primeiro ciclo da borracha, que ocorreu lá no século XIX, mais ou menos lá por volta de 1870 e alguma coisa, tá joia? Teve seu início. Ele teve como fonte aqui, ó, mão de obra principal, a mão de obra de nordestinos. Daí tu fala, por quê? Eu vou colocar aqui com a linguagem da internet. Por que, professor Patrick, esse fluxo migratório tão intenso de nordestinos? Aí tu marca logo aqui em cima, ó, a grande seca. Então, a grande seca que causou aí uma enorme destruição, matando milhares de pessoas no Nordeste brasileiro, vai forçar com que essas pessoas, com que essas massas populacionais migrem para a Amazônia em busca de uma vida melhor. Porém, vale ressaltar o seguinte,
a forma de produção da borracha, nesse segmento aqui, é diferente do segundo ciclo, que aparece já no século XX. Aqui nós vamos ter o sistema de aviamento, o sistema de barracão, que nós já vimos aí em aulas anteriores, tá joia? Então, só para fazer um resumão, para você aí ter uma ideia da nossa evolução econômica, você já vai destacando aí que o primeiro ciclo da borracha teve como predominância o povo nordestino por conta da Grande Seca. E quando ocorreu a Grande Seca? Ocorreu aqui, ó, século XIX, lá por volta de 1877. Tá joia? O que eu quero que você aprenda? Eu falei aqui em capitania. E no ciclo da borracha, professor, no século XIX, qual era o aspecto político que o senhor precisa elencar para eu não me perder na prova? Porque geralmente a banca mistura tudo isso para que você se perca e, consequentemente, deixe o seu contra-cheque a ver navio. Você vai marcando aqui, ó, que o primeiro ciclo da borracha ele ocorreu, ó, durante o Brasil Imperial, ó, durante o Império, tá joia? Haja vista que a República começa no ano de 1889. Então, eu posso afirmar que o Império teve como atividade econômica na região amazônica a questão da extração do látex, marque como verdadeira, tá joia? Olha só a evolução econômica, olha a evolução política e administrativa, olha aqui a questão relacionada ao fluxo migratório. Aí eu vou adiante, vou marcar aqui com outra setinha, ó. Vou falar aqui do século XX, vou marcar aqui com meu pincel alaranjado. Professor, século XX, destaca aí pra gente um ciclo importante do século XX. Vou marcar para ti aqui, ó. No século XX você precisa lembrar nada mais, nada menos, segundo ciclo da borracha. Segundo ciclo da borracha, ou simplesmente segundo ciclo gomífero. O que ensejou, professor Patrick, o segundo ciclo da borracha? A primeira coisa, olha só, deixa eu fazer aqui uma nuvem, para a gente puxar aqui algumas setas nas adjacências dela. Olha só, o que a gente tem aqui no ciclo da borracha? A gente vai ter aqui como fator, a gente precisa destacar aqui na prova o seguinte, olha o fator, primeiro fator, ele pode aparecer como a Segunda Guerra Mundial. Aí tu fala, como assim, professor? Segunda Guerra Mundial? O que é a Segunda Guerra Mundial? Tem a ver com a questão do segundo ciclo da borracha. Tem tudo a ver, meu filho. Porque os Estados Unidos, através dos acordos de Washington, deram subsídios aos brasileiros, ao governo brasileiro, na época aí o governo Vargas. Olha só, lembrou do segundo ciclo da borracha, ó. Já vai pensando no governo Vargas. E é qualquer governo Vargas? Não. É a ditadura varguista, tá joia? Ele vai voltar por meio democrático. Então, ó, se não aparecer ditadura varguista, aparece também na prova o famigerado Estado Novo. E o Estado Novo varguista durou aí, ó, aí de 37 a 45. Então, fator, Segunda Guerra Mundial. Um outro fator que eu posso destacar aqui também, ó, olha a setinha de azul. Eu posso colocar aqui também os famosos acordos de Washington. Olha, então, se não aparecer aí na prova Segunda Guerra Mundial, você marque aí como fator os acordos de Washington. O Brasil vai se comprometer em extrair borracha, tem como exportar para a indústria bélica dos aliados. Isso daí ficou conhecido como Acordo de Washington. Em troca disso daí, dessa exportação e da extração da seringa, do látex, do leite da seringueira, o
Brasil vai receber aí vultosos recursos para a sua infraestrutura. Dentro do contexto aqui do segundo ciclo da borracha, a gente vai precisar de trabalhadores. Olha só a questão migratória. Já falei de Estado Novo, já falei do presidente Vargas. E qual foi o fator migratório aqui nesse caso? Qual povo que a gente merece dar destaque? Foi novamente o de nordestinos. Então, anote aí, no segundo ciclo da borracha, os bravos nordestinos aqui, ó, encamparam aí uma luta dentro da selva amazônica, mas vieram por meio da onde? Presta atenção aqui no cantinho. Já está aqui, ó. Cabe mais um espaço, ó. Esses nordestinos, eles foram recrutados por meio disso daqui, ó. Por meio dessa instituição, por meio da SENTA. É só, professor, não é um N, não, é um M, tá? É um nome próprio ali, é uma sigla do Serviço Especializado de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, onde atuou a SENTA, principalmente no Nordeste, a fim de colonizar, a fim de trazer mão de obra, a fim de ocupar os seringais para cumprir aí os acordos de Washington. A gente está tendo participação aí no Facebook, meu amigo Tiago. Temos aí. Opa! Boa noite para quem está chegando. Espero que a aula esteja sendo elucidativa, porque a prova está aqui. Quem tem observado, aí as últimas provas aí de regional tem visto que isso aí cai bastante. Então um abraço aí para André, um abraço aí também para o João Reis, tá? Eu espero que vocês estejam aí contratados aí através do nosso próximo concurso. Tenham por excelência. Aqui se faz, aqui se passa. Nem que a gente faça macumba, mas a gente consegue prever algumas questões que caem na prova. Prever algumas. Sacrifiquei algumas galinhas aí, alguns bodes, mas deu tudo certo. Tô brincando. Lembra depois ele cameramente pagar o Pai de Santo, porque senão na próxima vai dar tudo errado. Então vamos lá, olha só. Entre o século XIX e o século XX, pessoal, a gente não pode esquecer de uma coisa, ó. A gente tem aqui a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi tema da nossa última aula, tá joia? Só estou aqui dando um geralzão. Vamos adiante. Olha só, dentro do século XX, é importante também que você, ó, dentro do século XX, vou continuar aqui, ó, nossa próxima seta. Você está dando de acompanhar aí no quadro, aqui no cantinho? Nosso quadro aqui, ele é bem colorido, ele é bem destacado. Vou pegar outra cor. Vou pegar aqui agora um vermelho. Olha só, no século XX, olha só, no século XX, como se fosse a continuação, ó, da nossa linha do tempo, nós vamos ter o quê? Anote aí, no século XX, lá em meados, ó, no final, vou colocar aqui, ó, final da década de 50, mais ou menos lá pelo ano de 1958, a gente vai ter a descoberta de um mineral muito importante na região aqui das terras do território federal de Rondônia. Aqui, ó, através do ciclo da borracha, é importante lembrar que a gente vai ter aqui, ó, a criação do Banco de Crédito da Borracha, que hoje é o atual Banco da Amazônia, como também vamos ter aí a criação da SENTA. E poderia destacar no âmbito da evolução política administrativa, anote aí que a gente já está sem espaço, ó. Falou nesse contexto aqui do segundo ciclo da borracha, você coloque aí, ó, no dia 13, isso aqui caiu na prova do TJ, de setembro, 1943, o quê? A criação, olha o verbo, a criação do quê? A criação do território federal do Guaporé, ou simplesmente do EFG. Tudo isso daqui é segundo ciclo da borracha.
Tudo isso daqui era Vargas. Tudo isso daqui é evolução política e econômica do estado de Rondônia. Então não se esqueçam, se afirmarem na prova que a criação do território federal do Aporé coincide com o segundo ciclo da borracha, também marque uma alternativa correta. Beleza? Questão de prova, olha aí, isso daqui é uma iluminação aí que veio através de alguns sacrifícios, né? De animais aí pelos terreiros aí de Porto Velho. Vou sacrificar, quem quiser ajudar na conta aí, eu vou deixar o Pix, a gente compra alguns animaizinhos aí e aí vem a iluminação no dia da prova, vai cair tal coisa. Você vai ter mais chance de ser aprovado. Vamos lá. Por que acabou, professor, o segundo ciclo da borracha? Antes do senhor voltar a falar da cassiterita. Terminou porque acabou a guerra, meu filho. Acabou a guerra, não tinha mais necessidade de ficar exportando e nem de importar por parte dos americanos e da indústria bélica do geral, a borracha brasileira. Então ela entrou em declínio. O declínio do primeiro ciclo da borracha foi a biopirataria. Roubaram as nossas sementes para plantar a seringa na Malásia. Ela se tornou mais competitiva e a gente perdeu o mercado aí perante a comunidade internacional. Mas retomando aqui, ó, século XX, no final da década de 50, a gente tem aqui a descoberta do minério de estanho. Minério de estanho ou cassiterita. É assim que a prova faz referência a ele. O estanho, que é representado pelas letras SN, perfeito? O minério dele é a cassiterita. Então, a cassiterita é um minério de estanho, vai aparecer aqui por volta de 1958. Até os anos 60, mas não, vou colocar aqui, ó. Até os anos 70, até a década de 70, vou colocar aqui, ó. Olha só, já estou falando da ditadura militar. Até a década de 70, esse lapso aqui entre 58 e 70, a lavra, você anote aí, ó, ela era manual, ou seja, a exploração da cassiterita era manual. Depois dos anos 70, a partir dos anos 70, o regime militar, a ditadura militar faz o quê? Proíbe a lavra manual da cassiterita, do minério de estanho, a garimpagem manual e coloca aí sob a vertente da lavra mecanizada. Então, ó, no primeiro momento, a lavra ela era manual. Depois a ditadura proíbe a lavra manual e ela passa a ser mecanizada. Vou colocar aqui só MEC, 3 pontinhos, já vai lembrando que ela é mecanizada. Isso daí é onde, professor? Isso aqui é na região da atual Ariquemes. Você pega ali a região todinha de Ariquemes, você vai ter ali grandes jazidas ali na região do Bom Futuro. Jazidas de cassiterita, um minério muito importante. E Francisco, não estou conseguindo ver aqui o Francisco aqui, porque tá... Tá já, Francisco, boa noite aí. Um abraço para você aí que vai fazer parte aí dos quadros do estado de Rondônia, beleza? Vamos só fazer uma curiosidade. Quem aqui de Porto Velho, principalmente aí os mais antigos, conhecem o Conjunto Marechal Rondon. O Conjunto Marechal Rondon faz uma alusão não apenas ao nosso ícone de bravador Rondon, Marechal Rondon, mas faz também referência, alusão aos minérios. Você tem ali a Rua do Ouro, a Rua da Cassiterita, a Rua da Colombita. Então dê uma olhada aí. É bem interessante a história do Conjunto Marechal Rondon. Fica ali do lado do bairro Meu Pedacinho de Chão. Boa noite para vocês aí, Francisco. Uma honra aí a presença de vocês aqui na nossa humilde aula de Geografia e História de Rondônia. Então, ó, falamos do ciclo da cassiterita, encontra-se presente até hoje. Eu vou aqui para o outro lado do quadro. Melhor, eu vou pegar e vou apagar. Vou apagar esse quadro aqui para vocês. Já tem tempo aí para a gente, cameraman? Sim. 5 minutinhos. Tira só uma foto dele aqui para mim, por favor. Para a gente fazer registro. Fazer o registro para você de casa. É para gravar que esse conteúdo ele foi dado e que caiu na sua prova.
Olha aí. Está gravado, está registrado. Beleza, vou passar-lhe agora o nosso apagador. Vou falar de outra questão que, inclusive, caiu também no TJ, na FGV. Pense, será aí que a previsão aí deu certo? Deu muito, ó. Falamos da cassiterita. Agora a gente vai falar aqui, ó, outros aspectos econômicos inerentes ao século XX. Dentro do século XX, ó, a nossa linha do tempo, de novo, século XX, ó. Aqui o quadro. Esse aqui é o antigo, aqui é o quadro novo. Século XX. Década de 70. Marque aí no seu caderno. Na década de 70, a gente vai ter aqui o surgimento do que a gente chama de ciclo da agricultura. O ciclo da agricultura, na prova, ele aparece atrelado a um outro surto migratório. É muito importante que vocês também anotem, principalmente de sulistas, tendo como predominância, ó, as pessoas oriundas do estado do Paraná. Se não aparecer ciclo da agricultura, vai aparecer ali o ciclo da agropecuária. Então, as atividades inerentes, olha só, nós tínhamos aqui, ó, no ciclo da borracha, atividades de natureza de extração vegetal. Nós vamos ter aqui agora a formação aqui do ciclo da agricultura, com atividades ligadas aí, ó, à pecuária, como também aos grãos em geral. O maior fluxo migratório foi de paranaenses. O que eu preciso aliar tudo isso? Quando nós falamos em ciclo da agricultura, vocês precisam lembrar também, olha o verbo que eu sempre utilizo, precisam. Lembrem-se desses projetos de colonização aqui, ó. Lembrem-se do PIC e do PAD, tá joia? Todos esses projetos aqui, ó, foram coordenados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Professor, resume para mim. Tudo isso daqui teve, ó, como coordenação o INCRA. Então, apareceu isso daqui na prova, você já vai pensando aqui para a gente a questão da colonização recente do nosso estado. O ciclo da agricultura tem tudo a ver também com a formação, ó, do eixo da BR. Então, o eixo da BR ele foi muito povoado, não é qualquer BR não, ó. Eixo da BR 364. Ele foi grandemente ampliado por conta dessas atividades. Porque qual era a ideia do governo militar na época? Olha só, vou fazer aqui o quadro, ó. Vamos imaginar que aqui fosse a BR-364. Você instalaria núcleos de povoamento ao longo do eixo e desta forma, nas suas adjacências, ó, nas suas circunscrições, você iria povoando por meio de atividade agrícola, consequentemente colonizando o estado. A esse modelo de colonização, vocês marquem aí, e poucos professores falam disso. É a colonização espinha de peixe. E quem pensou nisso daqui, ó, você marque aí na sua prova. Foi a ditadura militar, nossa última ditadura militar, que durou, ó, 1964 até o ano de 1985. Tem ali uma mensagem, ali no YouTube. Opa, o pessoal está participando. Boa noite para quem está chegando. Sinal que a aula está sendo interativa. Vocês querem fazer um pacto comigo? Faça um pacto comigo que a gente vai prever aí as questões da Polícia Civil. O Charles, fechei a sua matéria na prova do TJ. Muito bom, professor. Vamos tirar um print disso daqui, ó, para mostrar que a macumba dá certo. Tô brincando.
Beleza, Charles, abração, ó. A próxima aí, ó, a gente vai fechar com chave de ouro. A gente vai detonar no próximo concurso. Excelência aqui, sem dúvida, vai ser um dos campeões de aprovação. Já está finalizando? Pessoal, só para finalizar, eu queria que vocês falassem aqui, vamos lembrar de tiro, de bala, homicídio, do que você quer imaginar. Pense aí na década de 80. A década de 80 na região de Porto Velho, nós vamos ter aqui um outro surto, um outro ciclo do ouro. Então, o que eu quero dizer com isso? O ciclo do ouro que aconteceu aqui em Porto Velho, em termos históricos, já é o nosso segundo. Porque o primeiro ocorreu ainda lá nos tempos, ó, da colonização. Esse ciclo aqui, ó, ocorreu nos anos 80, principalmente aqui na região do Rio Madeira. Como o nosso tempo aqui é curto, e o Charles aí fechou a nossa matéria na prova do TJ, ele viu aí que a gente atira com certeza. Eu vou me despedindo, dando um abraço a todos vocês e peço a participação de todos. Compartilhem com seus amigos e avisem que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui presentes e gratuitamente oferecendo uma aula e um conteúdo de qualidade a vocês. Tá joia? Muito obrigado. Boa noite.